Com a nova função DAX Network Days, que calcula a quantidade de dias úteis entre duas datas informadas. Meu nome é Fábio Menezes e nesse vídeo nós iremos conhecer um pouco desta função e como criar o mesmo resultado utilizando o Azure SQL. Espero que gostem desse vídeo. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também é importante tirar suas dúvidas utilizando os comentários. Vamos lá! Primeiramente, iremos conhecer a função DAX Network Days, que calcula a quantidade de dias úteis entre duas datas. Precisamos passar os parâmetros obrigatórios da data de início e data fim para que essa função retorne o resultado esperado. O parâmetro opcional semana, podemos definir o código de dias que será ignorado pelo cálculo, como por exemplo, o número 1, que é o valor padrão dos dias sábado e domingo. O número 4, onde os dias de terça e quarta serão ignorados. E o número 11, em que apenas o domingo não é considerado como dia útil e não será acrescentado ao valor do nosso resultado final. Temos também o parâmetro não obrigatório feriados, onde podemos informar uma lista de datas para serem desconsideradas na quantidade total de dias úteis encontrado. Iremos utilizar essa função no nosso Azure Analysis Services, que criamos em outro vídeo do nosso canal. Para isso, com a instrução Evaluate e a função Row, que nos retorna uma tabela com colunas e valores por expressão, iremos definir o nome da primeira coluna e o valor que ela receberá. O nome da segunda coluna, que apenas para exemplificar, iremos definir com o valor 0. Executando esta consulta, temos o nosso resultado, em que podemos alterar o valor da segunda coluna para a utilização da função Network Days. Definindo então a data de início e a data fim, sem a necessidade dos parâmetros opcionais, percebam que estamos utilizando a data em formato literal, sem a necessidade do uso das funções como date. Vou fechar os parênteses e executar novamente esta consulta, apresentando agora o resultado de 22 dias entre as datas informadas. Continuando nessa lógica, podemos adicionar, além desse resultado, novas linhas com outros parâmetros, utilizando, porém, o código 11 para ignorar o domingo. E na última linha, o resultado que ignora, além do sábado e o domingo, também o feriado de 7 de setembro. Cada linha é combinada ao resultado final utilizando a função union. E vamos executar a consulta DAX e o resultado final contendo 3 registros onde para cada parâmetro o valor da quantidade de dias úteis é diferente. Podemos trazer esse mesmo resultado para o nosso banco de dados Azure SQL. Infelizmente não temos uma função própria do sistema, por isso iremos criar uma função definida pelo usuário. Iremos utilizar o código que criamos em outro vídeo que calcula os dias úteis. Vejam que declaramos as variáveis contendo as datas de início e fim e com o select obter o resultado esperado entre essas datas. Vamos passar temporariamente essas etapas para vocês entenderem o contexto da necessidade delas. E então, iremos criar o código inicial da nossa função. Utilizando assim o Create Function, definimos o nome desta função, que será do tipo escalar, pois retorna apenas um valor em seu resultado. Neste caso, o nosso tipo de dados é inteiro. Iremos definir os parâmetros da função, como a data de início e data fim, com tipo de dados datetime. O código da semana do tipo int, que recebe o valor 1 como padrão. E o parâmetro feriados, que recebe a lista de datas do tipo de dados nvarchar.
concluindo essa parte do nosso código, iremos voltar para a segunda etapa. Iremos criar um novo tipo de dados, tabela, para armazenar em memória as datas dos feriados, contendo apenas uma coluna nomeada como date, com o tipo de dados DateTime. Executamos esta consulta e após a criação com sucesso, podemos encontrá-la na estrutura de pastas de tipos definidos pelo usuário. Para exemplificar o seu uso, podemos declarar uma variável definida com o novo tipo que criamos. Porém, não é uma tabela que existe na estrutura de tabelas do meu banco de dados, permanecendo ativa apenas no momento de execução desta consulta. Podemos inserir registros e obter a lista dos mesmos através da instrução select. Precisamos obter a lista de feriados separados por vírgula e converter em linhas. Utilizamos assim a função string_split, que com a variável texto contendo as datas e o separador escolhido, convertemos o valor retornado desta função para o tipo de dados DateTime. E executando esta consulta, temos a nossa lista de datas conforme desejado. Continuando na criação de nossa função, declaramos as variáveis que recebem os valores iniciais conforme os parâmetros definidos. A primeira variável recebe a quantidade de dias que precisamos subtrair para cada final de semana encontrado. As outras duas variáveis recebem os dias que fazem parte do final de semana incompleto, estando associado à data início e fim informada nos parâmetros. Vou mover esse código para baixo, pois eles estão diretamente associados ao valor padrão opcional da função. E para o próximo código, utilizamos uma condicional que avalia se o valor 2 foi preenchido. Caso positivo, alteramos os valores das variáveis declaradas anteriormente, utilizando a mesma lógica. Irei inclusive deixar os outros códigos para você resolver no tempo que desejar. Para exemplificar, quando precisamos ignorar apenas um dia no final de semana, como o código 11 que ignora apenas o domingo, fazemos da seguinte maneira: condicional para avaliar o número definido. Os dias recebem o mesmo nome para estas variáveis e a quantidade de dias para o fim de semana recebe o valor 1, pois será multiplicado por este valor, que é normalmente 2 dias. Vamos declarar este novo tipo de dados, tabela, e inserir as datas dos feriados que vem separado por vírgula no parâmetro feriados. E para que o resultado final dessa função seja retornado, iremos copiar o select de contar dias úteis e fazer algumas alterações. Lembrando que esta consulta não avalia os feriados, precisamos adicionar esta condição. Com o operador de subtração, vamos obter os registros da variável tabela e precisamos que este resultado seja do tipo escalar. Iremos somar o conjunto desses valores, pois quando a data do feriado estiver entre a data início e de fim, trazemos o valor 1. Caso contrário, o valor 0 será o resultado. Precisamos alterar os nomes destas variáveis que recebem as datas e definir também para o valor constante de multiplicação dos dias existentes no fim de semana a variável que declaramos. E os valores constantes dos nomes da semana que devem ser ignorados pelas datas que começam ou terminam em semanas incompletas. Não esquecer também de fechar os parênteses. Vamos selecionar apenas o código SQL de criação dessa função. Após a sua execução, atualizamos a pasta de funções de valor escalar. Temos a nova função criada com sucesso. Podemos utilizá-la escrevendo o seu identificador
ou simplesmente arrastando o objeto para o código SQL. Definimos os parâmetros de data início e fim, como também o código da semana, que neste caso receberá o valor padrão. Definimos as datas de feriados com os valores separados por vírgula, lembrando que, caso os parâmetros da semana e dos feriados não fossem definidos, como se trata de uma função, é obrigatório a utilização da palavra default. E para finalizarmos, iremos executar uma consulta contendo uma tabela de constantes e nossa função para trazer o resultado igual ao que encontramos na consulta DAX. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o nosso conteúdo. É importante também tirar suas dúvidas utilizando os comentários. Até a próxima! Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.